Presidente, sob o lema Pelo reforço do Estado de Direito Democrático, a Ordem dos Advogados inaugurou hoje o seu 5º Congresso. O evento de 2 dias, a decorrer no Hotel Praia, visa, entre outros, refletir sobre o contributo de cada membro para o engrandecimento da classe. O 5º Congresso da Ordem dos Advogados arrancou com um minuto de silêncio em memória daquele que foi o primeiro bastonário da Ordem, Edmar Carvalho. Durante 2 dias, os membros da Ordem dos Advogados estarão reunidos para fazer o balanço das atividades realizadas. O 5º Congresso da Ordem dos Advogados deve, contudo, constituir fundamentalmente uma oportunidade para balanço e reflexão. Requacionarmos o nosso espaço de intervenção e o modo como se tem processado socialmente essa intervenção, nos planos individual e coletivo. Afigura-se-me de particular pertinência um exercício introspectivo sobre o que tem vindo a ser o contributo de todos e cada um para o contínuo amadurecimento e crescimento da Ordem. As dinâmicas da sociedade em que agimos e interagimos exigem da Ordem dos Advogados que esta não seja uma mera junção aritmética dos seus membros, mas um organismo coletivamente individualizado, portador de uma postura e um perfil com os quais todos e cada um dos seus membros se identifiquem. As metas estão contidas nos nossos estatutos. Resta-nos comprometermos-nos mais e mais com a sua implementação, de modo a que a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe seja, por mérito de ação, imprescindível ao aperfeiçoamento do Estado de Direito Democrático. O contributo da Ordem para o engrandecimento da justiça são-tomense não foi esquecido. A Ordem tem sido a parceira do Estado no percurso que nós temos estado a fazer para a consolidação do Estado de Direito Democrático. A Justiça é um dos pilares do Estado de Direito Democrático e a Ordem é um dos pilares da Justiça. Os 3 pilares da Justiça, portanto a Ordem é incontornável na realização da Justiça. Por conseguinte, acho que no nosso Estado de Direito Democrático nós interiorizamos este papel da Ordem, quer portanto, na organização dos advogados para a defesa dos direitos do cidadão, quer na contribuição da própria Ordem para o aperfeiçoamento da Justiça e do próprio Estado de Direito Democrático. Na nossa perspectiva, a defesa dos direitos situa-se num plano superior à dos direitos fundamentais. Daí a importância da Ordem e a relação que o Governo pretende ter com a Ordem para a defesa desses mesmos direitos. É inegável que a Ordem tem desempenhado um papel importante na defesa dos direitos do cidadão e na consolidação do regime democrático. Os meios alternativos de resolução de litígios, arbitragem voluntária, foi o tema em análise neste primeiro dia de trabalho. Nós sabemos que há uma justiça do Estado, uma justiça clássica, que é realizada pelos tribunais. Mas também temos a consciência que, ao longo dos anos, os tribunais vão se congestionando com o excesso de processos e a capacidade de resolução dos mesmos é extremamente diminuta, ou seja, não corresponde de facto à exigência da sociedade. Por isso, o surgimento de meios alternativos para a resolução de conflitos, tal como esses meios quais são? Tais como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Hoje há um novo conceito que é o coaching, que vem dos Estados Unidos, que se pode traduzir como uma espécie de negociação, mas isso é feito principalmente a nível das empresas, em caso de conflitos laborais. O Tribunal Arbitral, instituído no país há mais de 5 anos, nunca chegou a funcionar. Em relação a isso, o caminho a percorrer, segundo o orador, é longo. Há muito a fazer e há muito que se pode fazer. Nós próprios, com os nossos meios e as nossas forças, sem depender de terceiros. O que interessa é que temos que arregaçar as mangas, juntar os esforços e pôr a obra em marcha. E a obra significa pôr o Tribunal Arbitral a funcionar, permitir atribuir competência para realizar arbitragens a algumas instituições de caráter privado,
pois assim nós teremos a certeza de que, paralelamente à justiça formal, teremos uma justiça, faremos a desjudicialização da justiça e teremos os conflitos, sobretudo de natureza económica e empresarial, dirimidos em tempo útil. Os trabalhos deste 5º Congresso da Ordem dos Advogados prosseguem esta sexta-feira com uma reunião e discussão do tema Os crimes econômicos à luz do novo Código Penal, o regime jurídico do cheque sem provisão. Na abertura do 5º Congresso da Ordem dos Advogados, a Ministra da Justiça defendeu que é necessário que a reforma da Justiça seja materializada através da adoção de mecanismos de prevenção da criminalidade, investigação criminal e execução de penas. A justiça, apesar de ser uma prioridade do governo, ela está aquém das expectativas da população. Por isso, a reforma do setor judiciário deve ser inclusiva para que haja um poder judicial forte, capaz de garantir a salvaguarda dos interesses dos cidadãos. Aspiramos a uma justiça eficaz, acessível aos que dela precisam e em condições de dar resposta imediata às solicitações. Enfim, uma justiça capaz de atender às exigências de uma sociedade em mutação. Uma das finalidades básicas do nosso sistema jurídico consiste na possibilidade das pessoas poderem reivindicar os seus direitos ou resolver os seus litígios sob os auspícios do Estado. Na nossa perspectiva, a defesa dos direitos situa-se num plano superior à dos direitos fundamentais. Daí a importância da ordem e a relação que o governo pretende ter com a ordem para a defesa desses mesmos direitos. A assistência judiciária, sobretudo a reforma da legislação que rege essa matéria, terá uma atenção especial do Executivo. O quadro jurídico da assistência jurídica é notoriamente obsoleto, desfasado da realidade atual, impondo-se, por conseguinte, conceber um novo esquema que contemple a informação jurídica do cidadão, a consulta jurídica direcionada para os que dela mais carecem. No âmbito da missão reservada ao Ministério da Justiça, enquanto Departamento de Governo que tutela a área da Justiça, conduziremos o processo de reforma em sintonia com a Assembleia Nacional e demais órgãos de soberania, com pragmatismo e realismo, por forma a garantir a sua execução. Por outro lado, Edith Tenju acredita que a reforma da justiça deve ser materializada através de mecanismos de prevenção da criminalidade, investigação criminal, execução de penas e de reinserção social. Daí, a nossa prioridade relativamente à Polícia de Investigação Criminal. Uma polícia que pretendemos isenta e credível, orientada pelos princípios básicos de proteção de bens jurídicos e pelo respeito aos cidadãos. No contexto da reforma, merecerá atenção especial a avaliação interna do desempenho dos magistrados e funcionários judiciais, bem como o novo paradigma do processo orientado para a simplificação dos procedimentos. A ver, vamos. Um jovem de 21 anos morreu hoje afogado num depósito de irrigação na localidade de Milagrosa. A reportagem é de Nelson Silva. A história triste circunscreve-se à volta deste depósito de irrigação de pouco mais de 4 metros de profundidade, localizado a mais de 1 quilômetro da roça Milagrosa. Tudo começou quando o jovem Carlos Rodrigues Nascendas, mais conhecido por Buio, decidiu subir o conservatório para beber água. Neste exercício, o machim que tinha na mão caiu e, em seguida, Buio entrou no depósito para apanhar o referido objeto e de lá não conseguiu sair. Ele foi para o tanque para beber água, então eu esteve a trabalhar, ele e esse meu primo aqui subiram e ele a subir, mas cai dentro da água. Depois ele disse, Adi, mas cai dentro da água, vem você vir tirar machim para mim. Eu disse, não posso tirar machim porque se eu tirar machim e entrar dentro da água não vou conseguir trabalhar mais, que vou sentir frio, tenho que ir para casa. Depois ele disse, não, vou tirar botim, então eu vou entrar. Depois eles subiram, estou a continuar a trabalhar. Estou a trabalhar, é quando a água salta lá dentro, molha-me. Depois eu disse, para português, e o que é que passa com o Buio? Ele disse, não, o Buio está a brincar. Depois, ele está a brincar, depois ele desceu muito tempo, quando eu vou vejo a água toda parada. Eu mergulho para ver ele, não vejo ele. Eu saí, correndo, andei mato, chamei ele, nada. Depois, eu disse, daqui eu tenho que tudo ou nada, eu tenho que saltar. Eu saltei, fui bater em cima dele, já gritei para Buio, morreu.
O jovem de 21 anos residia na roça Babudo e estava a passar uma temporada com os familiares em Milagrosa. Segundo o amigo que acompanhou de perto a triste cena, Buio sabia nadar, mas não conhecia a profundidade do depósito. Ele não conhece o depósito também. Fazendo as contas, ele conhece o depósito antes, mas nunca sabe o fundador do depósito. Quando leva o fundador do depósito, ele não sabe. Por essa razão que eu não tenho como explicar isso mais. O corpo do jovem foi removido do local pela polícia e uma equipa médica do distrito de Mazache e mais tarde, acompanhado pelos familiares e amigos, Buio deixou pela última vez a zona de Milagrosa e foi levado para a sua terra natal, o Babudo. O Governo recebeu do projeto Saúde para Todos, através da cooperação portuguesa, um lote de materiais e medicamentos para doentes de tuberculose e de sida. Do conjunto avaliado em cerca de 26 mil euros, destacam-se kits para assistência pré-hospitalar. O lote comporta medicamentos contra a tuberculose e antirretroviral para doentes de sida, mas a novidade vai para kits para petrechar as ambulâncias de todos os distritos e da região autónoma do Príncipe no quadro do Programa de Assistência Pré-Hospitalar. Um elemento novo dentro do Sistema Nacional de Saúde, onde infelizmente os traumatismos começam a ocupar uma posição muito importante dentro do quadro da morbimortalidade em Santo Meio Príncipe. Aliás, os acidentes de viação hoje são a primeira causa de morte em Santo Meio Príncipe. O Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais agradeceu o apoio e destacou este novo programa de assistência pré-hospitalar que, dentre outras ações, formou recentemente médicos, enfermeiros, técnicos de saúde distritais e motoristas de ambulância em matéria de abordagem e socorro aos traumatizados por acidentes de viação. Estas pessoas, atualmente, com a componente de apoio pré-hospitalar, terão um tratamento que lhes permite sair do local onde o problema sucedeu, chegando ao serviço de saúde mais próximo, em melhores condições e, naturalmente, recebendo assistência que permite que a vítima tenha, portanto, um acompanhamento adequado, chegando ao hospital em melhores condições de ser seguido. Portanto, eu penso que isto é exaltante e gostávamos aqui de agradecer por isso. Os materiais e medicamentos foram adquiridos pelo Instituto Marquês de Valflor no quadro da cooperação portuguesa no valor de 26 mil euros. É um privilégio, Sr. Ministro, estar aqui para esta entrega simbólica, esperando que o destino e o resultado deste kit para equipamento de ambulâncias e destes medicamentos sejam de facto o destino de proporcionar uma melhor prestação de cuidados de saúde. A entrega aconteceu no Ministério da Saúde. As transferências das atividades económicas para as câmaras foi o tema de um seminário de sensibilização sobre a melhoria do clima de negócios em São Tomé e Príncipe com as autarquias. A atividade decorreu hoje na Biblioteca Nacional. Com o surgimento do Decreto 11/2011 relativamente à isenção de algumas atividades comerciais, industriais e turismo, o Ministério tutelar desta área pretende descentralizar os serviços como forma de garantir uma melhor prestação de serviço à população. E, nesse âmbito, o próximo passo, estamos a tentar transferir essas atividades e outras de menor vulto para que possam ser exercidas por Câmara. Portanto, fazer fiscalização, cobrar anuidades e fazer o acompanhamento. E conseguem fazer isso melhor. Também vem no quadro de descentralização. De vez em quando, as pessoas que moram fora da cidade capital têm que deslocar para arranjar uma licença ou coisa parecida, enquanto que essas atividades, tanto que menor vulto, podem ser exercidas pelas câmaras. Este é um primeiro contacto que o Ministério do Comércio, Indústria e Turismo tem com as autarquias sobre a melhoria de negócios em São Tomé e Príncipe. O primeiro passo foi dado com o surgimento de guichê único. Quanto aos requisitos e procedimentos para a criação de empresa, a direção da indústria já tem um trabalho de casa feito. De vez em quando a pessoa quer criar a empresa e muitas vezes há muitos requisitos ou, sobretudo, o tempo.
Portanto, ali nessa questão de melhoria do negócio, que se pretende diminuir o tempo. Talvez já foi criado o guichê único, em que menos que uma semana as pessoas já podem criar a sua empresa, e agora estamos a tratar de questão do funcionamento, que são as licenças, outras não precisam e outras precisam, e tanto é a nossa parte que constrói principalmente o funcionamento das empresas. Sobre a reforma e descentralização de alguns serviços, o presidente da Câmara Distrital de Cauê reconhece as vantagens para a sua autarquia. Porque o cidadão, para poder pagar uma simples taxa, ele tem que, se ele trabalha, ele perde um dia de trabalho para vir à capital pagar uma simples taxa. Portanto, as direções centrais estão aqui na capital. Portanto, estando aqui na capital, não conseguem acompanhar ou fazer uma fiscalização mais de perto e mais frequente, de forma a detectar, portanto, as lacunas. Se alguém abre, por exemplo, começa a exercer alguma atividade econômica, a direção central só muitos meses depois, ou anos, é que vai dar conta que existe. Mas o poder local, como está mais próximo da população, tem o controle da sua área de jurisdição, consegue ajudar o próprio governo central a ter o melhor controle da situação. A Direção do Comércio, Indústria e Turismo vai brevemente assinar um protocolo com as autarquias e acelerar os processos para a descentralização dos serviços. Os 19 meses depois da sua criação, o projeto de reabilitação de infraestruturas de apoio à segurança alimentar, PRIASA, faz a apresentação do diagnóstico de referência do projeto, seguida do balanço das atividades desenvolvidas até ao momento. A exposição foi feita hoje no Arquivo Histórico. PRIASA é um projeto de reabilitação de infraestruturas de apoio à segurança alimentar criado no país em julho de 2011 com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento BAD e o governo santomense. Hoje foi feita a apresentação do diagnóstico de referência do projeto. O projeto PRIASA teve um início, portanto, tem objetivos esperados, né? Que é no final do projeto garantir a melhoria da produção alimentar e a melhoria de condições de vida dos agricultores e pescadores. Por isso, para avaliarmos o impacto do projeto, é necessário que nós tenhamos inicialmente saber a situação de referência no início e no final voltarmos a fazer a situação final para avaliarmos o impacto do projeto nas comunidades onde foram beneficiadas. Com a intervenção deste projeto no domínio das infraestruturas de agricultura e pescas, o BAD entende estar a contribuir na melhoria de segurança alimentar em Santo Tomé e Príncipe através de um donativo orçado em 5 milhões de unidades de conta correspondente a 7,39 milhões de dólares. A apresentação do diagnóstico das ações do projeto neste seminário é para o BAD relevante, pois sendo um projeto de cobertura nacional, urge que se tenha informação das suas realizações, dos seus desafios em prol da melhoria alimentar e da redução da pobreza. O setor considera que o projeto de reabilitação das infraestruturas de apoio à segurança alimentar é um projeto bastante importante e fulcral para o setor, para nós atingirmos o objetivo de combater a insegurança alimentar e a pobreza. É necessário que nós aumentemos a nossa produção. Isso também só é possível com as infraestruturas em condições adequadas. Por isso, a implementação desse projeto vem em boa hora. Esse projeto, como disse o diretor do projeto, tem 3 vertentes: reabilitação das infraestruturas, construção das infraestruturas e a formação. São as 3 áreas que nós consideramos para atingirmos objetivos preconizados. É necessário que se implemente essas áreas. O coordenador do projeto, Álvaro Villanova, considerou de positivo o balanço das atividades já desenvolvidas pelo PRIASA. Para nós é positivo, e se bem que alguns constrangimentos próprios do sistema que nós temos no país, alguns atrasos, as empresas
nem sempre cumprem os prazos, mas em termos geral é positivo. Cerca de 19 meses depois da sua criação, o projeto faz o diagnóstico das ações já desenvolvidas. A Delegação Regional da Agricultura para a Zona Sul tem novo representante. Alberto Luiz foi empossado no cargo no início desta semana pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e é natural de Angulares. Alberto Luiz é o novo delegado regional da Agricultura para a Zona Sul de São Tomé. Ele substituiu no cargo Arlindo das Neves, que vinha exercendo estas funções há cerca de 4 meses. Alberto Luiz prometeu muito trabalho. Assumimos estas funções com a plena consciência das dificuldades e com grande sentimento que há uma oportunidade para cumprirmos uma missão. A missão de ajudar a tirar o nosso distrito da profunda crise em que vivemos, que tem de ser uma missão coletiva que é possível realizar com sucesso. Numa missão desta dimensão, tão nobre e urgente, tem de mobilizar o melhor que existe de cada um de nós. Alberto Luiz, que é natural de Angulares, é agora o elo de ligação entre os diversos serviços do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural. Na ocasião, a autarquia local defendeu uma maior necessidade do Estado investir mais na agricultura para o desenvolvimento do sector primário da nossa economia. Hoje em dia, nós falamos muito do petróleo e às vezes nós temos tendência de deixar um pouco a agricultura e inclinar mais para o petróleo. Mas não podemos esquecer que o petróleo é uma fonte esgotável. Amanhã o petróleo pode acabar e nós ficarmos outra vez na pobreza. Portanto, se nós pegarmos um pouco do recurso do petróleo e investir bem na nossa agricultura, eu tenho certeza que amanhã, mesmo com o petróleo esgotado, nós teremos uma agricultura saudável de forma a segurar o país. Essa reestruturação acontece 15 dias depois do ministro António Dias ter visitado a Zona Sul e presidido a cerimónia de encerramento de uma formação dirigida aos pescadores da Zona Sul de São Tomé. Tomei conhecimento que a delegação do Sul estava desfalcada e prometi, no prazo de um mês, que a situação fosse resolvida. E como estão a constatar, menos que um mês, estamos a resolver a questão. Estamos num ato simples, rápido, mas que se reveste de capital importância, sobretudo para o distrito do Sul, da Zona Sul, distrito de Cauê. É um distrito onde o nível de pobreza é muito acentuado, tanto ao nível de Cauê como ao nível de Lembá. Por essa razão, queremos dar uma atenção especial a esses dois distritos. Alberto Luiz é técnico agrário com experiência de trabalho no sector há já 15 anos. No dia que foi empossado, foram também integrados no serviço 12 extensionistas, nomeadamente Gilson Damião e Carlos Valentes da Silva. Foi criada ontem uma nova cooperativa agrícola em São Tomé e Príncipe. Trata-se da cooperativa Anjimoala, cujo um dos principais desafios é aumentar a cultura de palmar no país. A Assembleia Constituinte da Cooperativa Anjimoala decorreu ontem nesta sala de reuniões do BGFI Banco, o banco de investimento que lançou este desafio aos pequenos e médios agricultores detentores de parcelas de terra de Palmar. Trata-se de uma ação apadrinhada pelo banco BGFI, que depois de algumas pessoas terem se dirigido a este banco solicitando possibilidades de empréstimos para investir no setor da agricultura. Portanto, a direção do banco desafiou esse grupo a criar uma cooperativa, a partir do qual, com quem, digamos, o banco estaria na disposição de negociar a criação de uma linha de crédito para a agricultura. Antes da eleição do corpo diretivo, cuja responsabilidade maior caiu sobre a pessoa de Argentino Pires dos Santos, os membros fundadores fizeram a revisão do Estatuto da Cooperativa Anjimoala, que, independentemente da produção de palmeiras e, consequentemente, o Andim, incluiu
no seu estatuto a criação de animais. O leque das atividades da cooperativa foi alargada, portanto vamos criar em instituição outras secções no sentido de tratar questões como criação de animais, a pecuária, a comercialização de produtos, assistência técnica e consultoria. Ou seja, nós abrimos o leque de maneira que tanto possamos criar outros serviços que permitam, digamos, aos cooperadores poderem mais facilmente e de forma, digamos, mais alargada as atividades agrícolas. Na vertente da comercialização do produto agrícola, já existe uma diligência feita junto do grupo Agripalma para ser no futuro o mercado dos membros da cooperativa Anji Moala. No final, contar com a Agripalma para, digamos, no capítulo de comercialização do produto de palmeiras. Agora, com a cooperativa constituída, a direção espera pela disponibilização da linha de crédito por parte do BGF e Banco para dar início às suas atividades. O Ministério da Educação, Cultura e Formação, em parceria com o Unicef e o Instituto Nacional de Estatística, procedeu hoje à validação do questionário sobre a educação parental, um projeto que visa a elaboração de um inquérito sobre o comportamento dos pais em relação às crianças. A validação deste questionário visa a elaboração de um inquérito que vai abranger cerca de 600 agregados de crianças nas idades compreendidas entre 6 meses e os 5 anos e 11 meses, ao nível nacional. Neste momento, a Unicef, em parceria com o Ministério da Educação, está a preparar fazer um levantamento sobre a educação parental em Santo Tomé e Príncipe, e é neste contexto que a INE também faz parte do grupo de trabalho. Nós estamos, neste momento, até este momento, nós elaboramos um pré-questionário, depois foi enviado à INE, os técnicos da INE deram o primeiro tratamento e neste momento nós estamos a discutir a volta do questionário para a sua validação. E depois da validação do questionário, haverá uma formação aos inquiridores e depois desta formação iremos ao terreno para aplicar o questionário para sabermos o grau de acompanhamento dos pais encarregados de educação em relação à educação dos filhos. O Ministério da Educação, Cultura e Formação, em parceria com a Unicef e o Instituto Nacional de Estatística, na implementação da educação parental no país. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com a nossa página internacional.